Desconexão geracional. Abra lá comigo a sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel, livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, de 1 a 8. Quero ler com você. Enquanto você procura ou você acompanha no telão, desconexão geracional. Você sabe que Deus, Ele é um Deus de gerações. E diante da visão de Deus, Ele nunca quis que uma geração começasse, tivesse uma interrupção e uma outra geração começasse tudo de novo. O projeto de Deus é que houvesse o quê? Que possa haver geração dando continuidade aos planos dele. Isso seja como aquela competição de atletismo, aonde você tem ali o revezamento de 4 por 100, os atletas vão correndo e no movimento não parado, pega o bastão e dá continuidade. E temos tipos, é interessante porque quando você tem esse revezamento, você tem atletas que correm um mais que o outro. Então um atleta que puxa muito forte, é o que inicia, ele já dá aquele start. Você vai lembrar do Bolt, né? Que ele era sempre o último. Por quê? Porque se o time tivesse sendo prejudicado, que nunca foi, ele resolveria no final da pista. E ainda terminava a corrida rindo para os adversários, né? Olhava para o tempo, a dinâmica era tão fácil para aquele atleta. Mas tem pessoas que não são tão atletas assim, ou não correm com uma velocidade como a do Bolt. E Deus não quer que você seja um atleta como Bolt. Deus quer que você seja um atleta como Jesus Cristo, que chegou no destino e concluiu a sua missão. O apóstolo Paulo vai trabalhar que nessa trajetória, nesse percurso, o desejo de Deus é que você o quê? Cruze a linha de chegada. É chegar lá. Cheguei primeiro. Não, chegou. Porque se chegou, alcançou. Tem gente que de uma maratona chega 2 horas depois daquele primeiro colocado. Mas os especialistas, a organização, não desmonta tudo e vai embora. Não, até o último chegar. Se não caiu lá, né? Semi-morto, leva para o hospital, mas aqueles que estão ali têm que esperar chegar e ganha medalha. Então Deus trabalha com as gerações. E nessa manhã eu queria que você pensasse muito isso, pai e mãe. Os pais do sexo masculino precisam ter em mente os papéis definidos por Deus, como sacerdote, como um rei na sua casa, como um discipulador. E começando essa palavra, há um livro muito interessante chamado Faça-me Rei, do Steve Farrar. Esse autor ele vai desenvolver, nós estamos preparando uma apostila junto com o pastor Sebastião, nós vamos aplicar esse material, se não der esse ano, ano que vem, só para pais, homens e filhos. Vai ser essa dupla ou trio. Por quê? Porque esse livro vai mostrar para nós algo muito interessante. Esse livro nos mostra que um pai, pastor, pregador itinerante, que pregava como um conferencista, ele está em uma cidade, na verdade, em uma outra cidade totalmente diferente, distante da sua casa, e esse pai agora pregador, pense agora na figura do pastor Luciano Subirá, que é um conferencista internacional. E num determinado momento, ele está hospedado e o telefone dele toca e diz, é a sua esposa, olha meu amor, eu gostaria muito que você pensasse, houve uma situação grave aqui com o nosso filho, e ore a ele falou assim, não, eu estou indo embora. E ele ligou para os representantes ali da conferência, e falou assim, olha, eu não poderei pregar, eu preciso ir embora. E ele deixou a conferência e foi para casa, e levava um dia para chegar em casa. E ele chega em casa, chama o seu filho, ouve da esposa o relato, foi um ato de rebeldia, e quando ele está conversando com o seu filho, ele de 16 anos, ele diz, filho, por que você desenvolveu isso? E o filho ainda naquele âmbito de rebeldia, frio, grosseiro,
ele começa a questionar o seu pai algumas coisas, e ele fala assim: filho, a partir de agora, você não terá mais o seu carro. Ele já tinha carro. Você, a partir de agora, não terá mais a mesada, está cortada a mesada. E a partir desse momento, você vai sair aqui de casa, você vai para a escola, você vai para a igreja, e você vai caminhar comigo durante 1 ano num discipulado de pai e filho. Aquele homem cancelou a sua agenda durante no período de 2 anos. E a pergunta que eu faço é: nós estamos dispostos a renunciarmos nossas agendas para entrarmos numa agenda de Deus para com a vida do nosso filho ou da geração que está aqui observando tudo? Esse pai fez isso, ele abriu mão disso. E durante 1 ano, durante 2 anos, esse menino vai sendo desenvolvido pelo discipulado do seu pai. A história conta de que ele experimentou uma voltagem, vamos pensar assim, uma descarga de Deus tão poderosa, que esse jovem, ao chegar com os 18 anos, avivou de uma forma sobrenatural. E ele começou a ler tanto a Bíblia, e começou a se apaixonar pela palavra, ele começou a desenvolver já métodos de ensino do seu pai para desenvolver a pregação da palavra de Deus. E a história continua mostrando de que esse pai, que agora vê o seu filho pronto, sem mais aqueles castigos, devolve-lhe o carro, abençoa novamente com os valores, e agora esse pai entende de que poderia voltar a ser um pregador itinerante. Mas nas comunidades, naquele período que ele investiu no filho, várias igrejas do seu conhecimento trocaram dos pastores sênios. Os pastores titulares trocaram, entraram outros, emanciparam novas lideranças. Então pouquíssimas pessoas já não tinham mais o contato com ele, e muitas lideranças já não o conheciam mais. No entanto, o seu filho se tornou um pregador itinerante e foi muito mais longe do que o seu pai. A pergunta nessa manhã é: que tipo de geração nós vamos formar hoje para amanhã? Que tipo de filhos eu quero para amanhã estarem nas escolas? Semanas atrás eu entreguei um livro para minha filha, de um homem, vou lembrar o nome dele. Ele foi ateu, jornalista ateu, e esse homem, ele vai desenvolver Deus vai convertê-lo, e ele vai se tornar, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ele tem um encontro com o Senhor, e ele vai se tornar agora um evangelista, um amante da palavra de Deus, e vai combater agora, não somente o ateísmo, mas ele vai combater também com as heresias. E sabe, para minha filha eu falei assim: filha, você lendo esse livro vai te dar argumentos, vai te dar sabedoria de como lidar com os próprios pensamentos do ateísmo. E sabe, irmãos, às vezes nós abrimos mão disso. E em alguns momentos que Deus fala assim: eu te coloco pessoas na sua frente para você trazer recados para elas. Como que nós vamos agir? O mundo jaz no maligno e a tendência é essa, piora. Rivalidades, perseguições, prostituições, ideologias malignas. Como que estamos preparando e formando nossos filhos, não só para o dia de amanhã, mas no dia de hoje, o meu tipo de investimento? Deus quer trazer uma reconexão nessa manhã, para que a gente não possa se perder ou perder os nossos filhos. Quantos desejam se conectar ao Senhor e na sua geração? Levanta assim as suas mãos. Glória a Deus. 1 Samuel 8 vai dizer assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel, em algumas versões como juízes. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes de Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Repita assim comigo: mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Presta atenção nisso. Samuel levanta seus filhos como juízes
para darem continuidade ao ofício que ele recebera. Samuel foi o último juiz. E ele é a transição do último juiz para o ofício profético no período que se iniciaria a monarquia. Antes, teocracia, Deus no governo. O povo vai pedir um rei, e dentro dessa busca por um rei, devido às outras nações terem, o povo de Israel também queria ter um rei. Então o rei é escolhido, não por Deus, aprovado por Deus, mas escolhido pelo povo. Esse rei é Saul. E diante a esse quadro, Samuel, que antes mesmo de ter todo esse desenvolvimento da escolha do rei, de ungir o rei, Samuel está depositando confiança nos seus 2 filhos, que exerceriam como juízes. É a escolha, é a emancipação, é a delegação, delegar funções a esses filhos. E a partir desse momento você vê já tanto Joel, o mais velho, quanto Abias, desenvolvendo 3 ações bem pecaminosas. A primeira é que eles não andaram nos caminhos de Samuel. A segunda é que eles se tornaram gananciosos. A terceira é que eles aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se, e aqui são os anciãos, e foram falar com Samuel em Ramá. Diga, Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos liderem à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei, para que nos liderem, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo lhe está pedindo. Não foi a você que o rejeitaram, mas a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de gerações. Todas as promessas do Antigo Testamento, todas, envolviam a geração daquela pessoa, através da qual Deus estava falando. Se Deus estava fazendo uma promessa para Abraão, essa promessa viria para Abraão, ela viria para Isaac, ela viria para Jacó, e ela viria para as próximas gerações. Então Deus, Ele não só abençoava o indivíduo, mas Deus abençoava as gerações daquele indivíduo. À noite eu vou falar de 3 tronos: Saul, Davi e Salomão. E você vai poder perceber a grande diferença e a condição que Deus estabeleceu para que houvesse o trono, as pessoas daquela geração assentadas no trono. Há e continua existindo uma condição para que a sua família tenha gerações benditas. Isso tem por meio da palavra de Deus. Então, diante disso, Deus ele vai falando com essas pessoas, e essas promessas vão acontecendo para com o povo de Deus. As promessas de Deus, irmãos, elas eram baseadas na descendência. Prova disso está em Mateus capítulo 22, verso 32. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E aqui, nós já temos algo que precisa ser diagnosticado aqui para a sua fé. Ainda temos muitas pessoas que amam buscar conversas com os mortos. A Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Então, o Filho de Deus, ele não conversa com os mortos. Filho de Deus, ele nasce, se desenvolve,
morre, e mediante a esse contexto, mediante as suas decisões, ele vai decidir que destino ele vai ter. Alguns querem o destino da morte, e a morte eterna, ou a morte para o inferno. Você fala de Cristo, você fala do amor de Deus, você prega a palavra, e o coração está sempre rígido e fechado. É o coração de pedra. Mas quando Deus pega esse coração e transforma ele para um coração de carne, essa pessoa experimenta o quê? A visão de Deus, o poder de Deus. Então, nós, cristãos, não conversamos com os mortos, porque Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Você pode falar isso comigo? Diga assim: Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. E é isso que tem que ficar cravado no nosso coração nessa manhã. Porque, mediante a isso, o legado fica. Os que morreram deixaram legados. E os que vivem estão construindo esse legado. Gênesis capítulo 1, 26 a 28, ele vai nos mostrar algo que vai desenvolver claramente essa conexão de Deus com as gerações da palavra. Mas antes era a antiga aliança. Agora nós temos a nova aliança. E nós não estamos enxertados na antiga aliança. Nós estamos enxertados como filho de Deus na nova aliança. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar para nós que a nova aliança é quem? Cristo. Em Efésios vai mostrar que aqueles que estão em Cristo já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E aqui nós temos as desconexões por causa disso. O que é desconexão? É a quebra de uma aliança. Desconexão é uma ruptura geracional. Desconexão é você dizer: pai, você está indo para lá, eu vou para cá. Você está praticando essas obras em Deus, e eu quero praticar as obras do mundo. É a ação que o filho pródigo faz em Lucas 15. O pai está dentro de casa, tem o filho mais novo e o filho mais velho, e mediante a esse relacionamento, o filho mais novo diz: pai, dá-me a parte da herança, ou seja, eu estou praticamente te matando agora, porque a herança era para quando o pai morresse. Então agora eu rompo com isso, eu vou pegar essa herança e eu vou viver minha vida. E ele vai. O que ele faz? Ele se desconecta da aliança com o pai, ele se desconecta da bênção de estar naquele lar, ele se desconecta com as promessas de Deus para as gerações, e ele vai viver agora uma vida lá fora. Quando ele vai ver na vida lá fora, o que acontece? O dinheiro acaba. E ele vai acabar onde? Comendo comida com os porcos, se alimentando das bolotas dos porcos. Toda vez que você se desconecta de uma aliança com Deus, e você deseja se conectar com uma aliança terrena ou mundana, ou do pecado, as maldições vão te perseguir. Eu vou te falar isso no final do meu sermão. Porque às vezes nós estamos andando na bênção, mas a gente sai debaixo da bênção de Deus, da mão de Deus, e nós achamos que vamos continuar experimentando as bênçãos de Deus. É só você olhar para Abraão e para Ló. Ló não tinha nada. Ló, sobrinho de Abraão, entra na vida de Abraão. Abraão começa a abençoar Ló. Ló começa a prosperar. Ló era pobre, Ló não tinha recursos. A bênção de Deus vem sobre Ló. Ló agora que não tinha nada, agora tem todas as suas ovelhas, tem o seu pasto, tem tudo agora. E agora os pastores de Ló, do rebanho de Ló, e os pastores de Abraão estão brigando. E Abraão disse: não vamos brigar não. Abraão chega até um pedaço de terra e fala assim: Ló, escolha a terra que você quiser. E Ló escolhe. E Ló vai embora com a sua família. Só que a terra que Ló escolheu, sem a bênção, sem estar debaixo da mão do Senhor, se transformou em Sodoma e Gomorra. Então não pense você, filho, que diga: não, eu recebo aqui, mas agora eu vou sair, eu vou embora. Não existe paternidade, não tem maternidade, não existe autoridade espiritual, não tem nada disso. Eu vou seguir a minha trajetória de vida e vou viver. Cuidado com isso. Porque Davi foi ungido dentro de casa e não fora. Você vai ser abençoado dentro da sua casa. Pastor, você não conhece a minha casa.
Tem muita gente se agarrando no contexto paredes ainda. Mas Deus é pai. Deus é pai dos órfãos, mãe de viúvas. Deus é o Deus que cuida daqueles que ninguém quis cuidar. Deus cuida, Deus ama. Te rejeitaram, Deus não te rejeita. Te abandonaram, Deus não te abandona. Te deixaram para fora de casa, Deus te põe para dentro de casa de novo. E é isso que nós temos que agarrar nessa manhã, porque a primeira desconexão que a Bíblia registra aconteceu dentro de um jardim, de um paraíso. Adão e Eva caíram e desobedeceram a Deus e se desconectaram do Criador. Imagine a cena, o primeiro ser que quando Adão abre os olhos, ele vê Deus. Quando Eva abriu os olhos, viu Deus. Eu não sei, eu nunca vi Deus. Porque a Bíblia diz que se você vê Deus, você morre. Só que não existia pecado. Então você imagina os olhos de Adão e Eva olhando para Deus? A glória de Deus, todos os finais da tarde chegando e conversando com os dois. Pois bem, Gênesis 1, 26, 28 vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A bênção de Deus envolvia exatamente a geração. Eu vou abençoar vocês, sejam fecundos, multipliquem-se. Então a bênção de Deus era uma realidade na vida deles, para as próximas gerações. E Deus tinha estabelecido o quê? Os seus decretos. E um dos seus decretos era: vocês não poderão comer da árvore que está no meio do jardim, porque senão vocês vão morrer. A condição veio antes, irmãos. Não pratiquem isso aqui, porque se vocês comerem, haverá uma desconexão, haverá uma ruptura, vocês vão conhecer a morte, e eles comem, e por comerem, tem que se esconder. Olha só o efeito desconexão. Desobedece, comendo do fruto, veem que estão nus, se escondem, e Deus volta no mesmo lugar. Deixa eu falar uma coisa, nessa manhã, pessoas que se desconectaram de Deus, entenda algo: você que saiu, mas Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar, Ele é o mesmo, Ele não muda. Por isso, o único caminho que nos conecta às bênçãos de Deus é por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eles desobedeceram, e agora, no plano de Deus, já existia o quê? Em sua presciência e conhecimento, viria o seu Filho para resgatar a humanidade, nos reconectar. Por isso a palavra religião é religar, nos reconectar ao Pai. Mas você não é reconectado ao Pai por obras humanas. Você não pode ser reconectado ao Pai por um amor humano. Você não pode se reconectar ao Pai por esforço, por um culto, por atividade, sejam quais forem. Você se reconecta ao Pai somente por meio do Filho. Porque o Filho de Deus é o Filho unigênito, é o único que tinha o gene, a genética de Deus, era somente o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, ou que nasceu em Nazaré. Porque nós também temos uma cultura, como naquele tempo, é Jesus de Nazaré. Então ele é rejeitado naquela cidade e tem que ir para outras. Mas você também precisa entender que havia um cego gritando: quem vai passar por aí? É Jesus. E quando aquele cego tomou conhecimento, ele está dizendo assim: não vou ficar quieto não. Jesus, filho de Davi, tem descendência geracional, tem promessa do passado se cumprindo. Jesus está passando aqui.
Tem promessas que vão acontecer, e eu sei que viria aquele que se assentaria no trono, e seria o trono eterno. Irmãos, aquele cego tinha mais visão do que todos aqueles que estavam enxergando literalmente, fisicamente. Então não importa o nível da tua cegueira, o que importa é que o Messias, o grande eu sou, Jesus de Nazaré, está sentado no trono. E quando nós vemos o trono, nossos olhos são consertados, nossa língua é consertada, nosso ser é transformado, nossa natureza caída tem que ser transportada agora para uma natureza eterna no Senhor. Essa é a visão de Deus para nós. É por isso que Paulo, aos Colossenses, vai dizer: porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o seu reino do Filho amado. Saiu das trevas, transportar, irmãos, é arrancar e colocar para um outro lugar. Que comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Pastor, como é que eu vejo Deus? Olhe para Cristo. Ele é a revelação máxima de Deus, de um Deus invisível, que Filipenses 2 vai dizer que Ele deixou a sua glória, veio em forma de servo, de escravo, e as pessoas começaram a vê-lo, vendo o Pai. Olha que lindo isso. Manifestou a sua glória, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses também vai dizer isso. Paulo vai dizer aos Filipenses 1, de 3 a 11, bendito seja o Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, isso aqui é muito forte. Esqueça das linhas agora. Pense agora que você estava desgarrado, perdido. Aí alguns pensam assim: não, porque eu amo a Deus, porque eu achei Deus. Você não achou Deus, foi Deus que te achou. Não é o teu amor que envolve Deus, é o amor de Deus que envolveu, porque o texto vai mostrar para nós que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então a escolha não parte da terra. Por quê? Porque a terra estava corrompida, nenhum ser humano poderia amar a Deus, porque a terra estava o quê? Desconfigurada. Quem é desconfigurado não sabe quem é o verdadeiro amor, mas quem é o verdadeiro amor, olha para o desconfigurado e diz: eu posso te abençoar, porque eu tenho planos para você antes mesmo da terra ter começado. Então, como você está desconfigurado, o meu amor te reconfigura, te reconecta e te abençoa. Pastor, quando é que você vai começar a pregar o texto que o senhor leu? A conexão, irmãos, estava fluindo bem aqui, 1 Samuel. Porque Samuel foi um filho de uma mãe estéril. Samuel foi filho de Eucana e Ana. Samuel foi um menino que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Samuel, com 13 anos, ou perto dessa idade, ele agora ele foi ofertado dentro do templo para Eli cuidar dele. Foi a condição. Ana disse: Senhor, se o Senhor me der, ele é teu. Quando ele está desmamando ali, Ana já vem com Eucana e já levam ele para o templo. E Eli vai cuidar dele. Só que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E naquele ambiente que Eli, como pastor, como sacerdote, está cuidando dos filhos ali, ou tentando cuidar, ou era para cuidar, aquele ambiente agora Samuel, que não conhecia a voz de Deus, Deus o chama 3 vezes, e Samuel não consegue entender que voz é essa. Ele pensava que era o próprio Eli. Quando ele se apresenta a Eli, e na terceira assim, ele já pegou assim: olha, é Deus. Quando você ouvir essa voz, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E Samuel volta para a cama e ele ouve a voz de novo: Samuel, Samuel. E Samuel diga: eis-me aqui, Senhor. E ali Samuel já está sendo treinado por Deus
para desenvolver uma audição diante da voz de Deus. O tempo passa, Samuel vai crescendo, Samuel vai sendo agora o homem que Deus está forjando, trabalhando dentro dele, mas chega a um nível, irmãos, e aqui eu quero só resumir isso por causa do tempo, que o menino Samuel, a criança Samuel, o ventre estéril, há uma bênção para o ventre de Ana. Ele vai dizer, seja feita conforme a tua fé, vai. No dia seguinte, tem o relacionamento dela com Eucana, e logo em seguida, Ana está grávida. O ventre dela foi abençoado. Mamãe que está aqui hoje, papai que está aqui hoje, Deus te concedeu o milagre da vida chamado filho e filha. Não foi você que habilitou Deus a você ter um filho, foi Deus que colocou você como frutífera, porque está lá em Gênesis. Deus que te abençoe, sejam fecundos, multiplicai-vos. E é diante dessa bênção de Deus, que você, mulher, deu esse filho. Por isso que mulheres estéreis sofrem tanto, porque querem ter um filho, e não podendo ter filho, o que muitas fazem? Adotam. E a adoção para o judaísmo é muito mais forte do que um filho de sangue. O compromisso no sistema judaico para um pai e uma mãe que adota um filho judeu é algo muito superior do que um filho de sangue, porque agora estão sendo responsáveis pelos filhos de outros. Você foi adotado por Deus. A responsabilidade de Cristo por você é sobrenatural. Ele vai dizer, eu não vou deixar ninguém escapar das minhas mãos. Aleluia. Pode o inferno se levantar, pode o passado chegar, pode a culpa chegar, mas eu não vou deixar escapar nenhum filho das minhas mãos. São as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Samuel vai crescendo, e os seus ouvidos agora vão ficando o quê? Mais espertos, vai ficando mais abertos, mais sensíveis, e agora com o seu crescimento, Samuel é um profeta, chamado de vidente, Samuel agora está dentro da sua residência, do seu ambiente ali, em Ramá, e é nesse contexto que agora Saul e o seu servo estão agora indo procurar as jumentas do seu pai, de Saul quis. O nome do pai de Saul era Quis, não quis, fala assim, olha, vão procurar minhas jumentas. E Saul vai com seu servo. Eles vão procurando, não conseguem achar as jumentas do pai. Mas o servo dele diz, olha, nós estamos numa cidade que tem um profeta. E se nós acharmos esse profeta, nós vamos achar, alguma coisa poderá acontecer. Eles então vamos atrás, e aparecem umas moças, uns jovens no caminho, e vai dizer, olha, por um acaso vocês sabem onde é que está o vidente? Assim, ele está ali. E eles vão, mas corram, porque hoje é dia de sacrifício, no alto. E agora aqui nessa passagem nós começamos a perceber que Samuel não era só o juiz, Samuel também seria sacerdote, e Samuel também seria profeta, porque quem fazia sacrifício ao povo e levava esse sacrifício diante de Deus eram os sacerdotes. Então Samuel, irmãos, começou antes de um ventre estéril, grave isso, olha a trajetória geracional abençoada por Deus, um ventre estéril, um menino nasceu, consagrado a Deus, dessa consagração ele começa a ouvir a voz de Deus, já como adolescente, esse menino agora vai desenvolvendo, ele vai crescendo, e agora ele chega diante desse Saul e desse servo, e agora, irmãos, o texto vai mostrar para nós que Saul ouve de Deus um dia anteriormente, vai aparecer alguém perto de você, e esse vai ser o rei de Israel. E Samuel está esperando. Chega Saul com seu servo. Olha, nós estamos com um problema, perdemos as jumentas. E Samuel falou assim, olha, mas Deus agora mandou ungir você como o rei de Israel. O camarada foi procurar a jumenta e voltou ungido o rei de Israel. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz do pai dele. O pai dele disse, vão procurar as minhas jumentas. Obediência. Na obediência, irmãos, Saul chega que nem esperava, Saul nem sonhava em ser rei de Israel.
um jovem. E agora Saul chega e agora tem que tornar o chifre de azeite sobre a tua cabeça. Ele volta para casa ungido rei. Olha que loucura. E aí Samuel fala assim, olha, antes de vocês irem embora, só tem um aviso para vocês. Fiquem tranquilos, porque as jumentas que vocês estão procurando já foram achadas. Quem disse para Samuel isso? Quem disse que foram achadas? Deus, o Pai. Nessa verdade, nós temos um crescimento exponencial de Samuel. Mas eu fecho, quero chamar a banda aqui, mostrando essa paternidade de Samuel na vida dos seus filhos. Pastor, os 2 filhos deles, eles aprontaram. Eles realizaram obras ruins. O texto vai mostrar para nós que foram avarentos, aceitaram subornos e perverteram a justiça. Avarento, obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Aceitaram subornos envolvidos com corrupção, amaram o dinheiro. Perverteram a justiça, como juízes, adotavam oportunidades oferecidas pela posição, tornavam-se perversos, contrariar as leis da natureza e da vida moral, depravação. Uma pergunta, você conhece algum país que esteja vivendo isso aqui nos últimos anos? Só um país só, não precisa ser outros. Sabe por quê? Porque o diabo, irmãos, ele ama matar os filhos. Mas Deus está levantando parteiras nessa geração. Essas parteiras não vão matar os filhos de Deus, elas vão dizer, somos parteiras. E as hebreias estão tendo o nascimento, a gestação tão rápida que a gente não consegue nem controlar mais. Tem uma geração de mulheres, uma geração de mães que são parteiras nessa geração, que vão proteger essas crianças e amar essas crianças. Samuel, irmãos, ele colocou os seus filhos nessa posição e muitos detonam Samuel, eu não. Porque o texto vai mostrar para nós que Samuel cuidou dos filhos, orientou os filhos, inseriu neles ensinamentos, porque o texto vai mostrar que os filhos de Samuel não seguiram os caminhos de Samuel. Então os caminhos de Samuel era ir para o Senhor, os caminhos de Abias e Joel era seguir o quê? O coração deles. Se perderam. Chegam os anciãos e vão dizer, olha, nós não podemos mais com seus filhos. Então eu tenho uma frase aqui, que Deus pôs no meu coração, para os pais que estão se culpando porque seus filhos se perderam. Você deu oportunidade para ele. Não entenda que ao dar oportunidades, você errou. Melhor é dar oportunidade do que não dar. Porque filho é consertado dentro de casa. Tem muitos pais carregando culpa. Ensinaram, investiram, amaram, lançaram investimentos pesadíssimos de tempo. Mas chegou um tempo em que o filho disse, eu vou para cá, pai. Eu é que vou sair da bênção. E aí, pai, você parou lá. Só que Deus está mostrando para você hoje algo. Você pode ser o filho que possa reconectar essa geração. E não olhar para um pai e uma mãe que erraram com você. Não errar para um filho que errou com você. O que é que foi que Samuel foi fazer exatamente depois que a notícia chegou? Orar. Samuel, eles não estão te rejeitando. Você está mal com isso? Eles estão me rejeitando, eles estão pedindo um rei porque eles estão me rejeitando, Samuel. Foi eu que tirei eles do Egito, Samuel. Então, Samuel, os filhos estão errando agora, Samuel. Eles não estão rejeitando só você, Samuel. Eles estão me rejeitando, Samuel. Então não tenha, querido, pai e mãe que está aqui hoje, medo de dar oportunidade para os seus filhos. Tenha medo de não dar. A desconexão, ela mostra para nós que há um remédio.
Os filhos deles erraram, foram retirados. Saul é ungido rei, vai reinar. E à noite eu continuo sobre isso. Mas eu quero só te fazer um fechamento aqui. Preste bem atenção. Essa desconexão, ela é resolvida na cruz. Jesus está lá em Marcos 16, 15 e 16. Foi para ser morto na cruz. E ele veio conectado com o Pai a vida inteira. Eu, o Pai, somos um. Mas houve um momento na história que você vai ver uma desconexão, uma ruptura, uma separação entre Deus e o Filho. Cruz. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas. E todos os pecados da humanidade foram lançados sobre o Filho. É por isso que o Filho vai dizer na cruz: Pai, por que me abandonaste? Não me abandone. Ele vai dizer no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O Filho está sentindo, e você imagina como é que o Pai estava sentindo. Um filho que vai expressar no seu corpo como o suor, como gotas de sangue, a prensa que estava sobre ele. Mas na cruz foi pior, porque agora ele está todo arrebentado, ele está sangrando, ele está castigado, o seu corpo está como um moinho, um corpo danificado. Eu imagino o pai olhando para o filho e assim: agora nós temos que nos separar. Porque você está em pecado, meu filho. Você agora está sujo, meu filho. Você agora está nas trevas, meu filho. As trevas entraram em você. O pecado entrou em você. A morte agora vai chegar. E eu não posso ter conexão com o pecado. Eu não posso ter conexão com morte. Eu não posso ter conexão com sujeira. E agora, irmãos, ele diz: a ti entrego o meu espírito. Houve separação. Deus com o filho. A pergunta é: por quê? Para que nós fôssemos reconectados com Cristo, e assim com Cristo ao Pai. O Pai entregou o Filho, se separou do Filho, para quê, pastor? Para que nós pudéssemos experimentar a reconexão que Adão e Eva realizaram lá na desconexão. Aonde abundou o pecado, Adão e Eva, superabundou a graça, mas isso teve um custo, teve um preço, e foi o sangue do Filho de Deus derramado numa cruz em meu favor. Então é por isso que eu posso dizer: o véu foi rasgado, o que nos separava não nos separa mais, eu tenho acesso com Ele. Mais do que isso, há agora uma conversão de filho ao pai e de pais aos filhos. Malaquias 4, 1-6, último capítulo do Antigo Testamento, últimos versículos antes de João Batista chegar: pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando até terá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciar o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas águas. Quem quer cura nessa manhã aqui, pai e mãe? Amém? E vocês sairão saltando como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu disse para você que ia falar no final: não experimentando uma conversão de pais e filhos, de filho aos pais, você é terra, sal da terra, você é terra, pó da terra, nós vamos um dia. A maldição vai chegar. É por isso que fomos naquele dia para frente do palácio do governo pedir perdão a Deus, para Deus sarar as famílias, Deus sarar a igreja, Deus sarar a nossa cidade, e Deus sarar a nossa nação. Porque se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar, João, eu vou sarar, João, eu vou sarar, João, eu vou sarar. Então, pastor, o que nós temos que fazer hoje? João, vem cá, por favor, meu filho. Johnny, vem cá. O mundo quer fazer exatamente isso aqui, ó. Fica de costa. Vamos falar aqui que está o João. Eu não vi o João Binotto, filho aí, não está aí não, né? Vai andando, João. Vai andando. Para lá na ponta. O mundo quer fazer isso aqui. Desconexão de gerações. Mas quando eles olham para a cruz, e vou simbolizar aqui a vida de Jesus, o que você acha que eles vão fazer? Eles vão se aproximar. Para que se aproximar? Para que o coração do pai se volte para o filho. E o se volte não é um abraço não. Porque conversão é mudança de coração. É inclinar o meu coração para o eterno. Então agora, eles estão fazendo exatamente o seguinte. O João vai se converter, ele vai se dobrar diante do coração de Cristo. Então ele se dobra. E esse filho vai ficar em pé? É bom ver alguém de joelho aos seus pés, né? Não. Mas a gente se dobra, sabe por quê? Desculpa. Porque agora o coração deles... Tenta colocar aqui, filho. Assim. É aqui, ó. Ó. Você está entendendo? A conversão é isso aqui, ó. É se inclinar o coração um do outro. Mas porque Jesus está no meio. Não tem como a gente ficar olhando as diferenças se a gente está olhando para Cristo. A gente não vai ser rival, a gente não vai se odiar. Por quê? Porque o coração de Cristo não tem isso. A gente se converteu um ao outro. E aí sabe quem vence com isso? Quem vence com isso é a Valentina, é o João Binotto, é a Andressa, é a Lê. E a descendência que nem tem filho ainda, mas vai ter. E não são poucos, são muitos. Eu queria orar com você. Você quer que a sua geração seja abençoada? Você quer que a sua descendência seja uma geração conectada e não desconectada?